السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, no Corão existem muitos temas que alguns deles nem foram abordados pelos muitos e pelas muitas palestras, pelo menos eu. Tem muitos temas que lá nunca ouvi a ninguém falar. Mas eu vou tocar um tema aqui muito, aliás, uma história muito conhecida, mas talvez para aproveitarmos as suas lições daquela história. Por cada história no Corão tem suas lições. E não seja algo assim, porque repetição, e isso a resposta é clara. Allah também já repetiu no Corão. Porque repetição é para ter a lição. É para mais, cada vez mais, beber mais lição daquela história. E a história de Nabiullah Adam, Allah repetiu várias vezes no Corão. A história de Nabiullah Musa, Allah repetiu várias vezes no Corão. São algumas histórias que não foram repetidas. São algumas histórias. Mas algumas foram repetidas. Ashabul Aika, os companheiros de Aika, Ashabul Ras, Ashabul Rassi, também foram repetidas no Corão. São algumas que não foram repetidas como Ashabul Jannah, como Ashabul Kahf, como Ashabul Fil, e etc. Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam foi um dos profetas, um dos maiores profetas. Ele é conhecido como Kalimullah, aquele profeta que falava diretamente com Allah. Não é ele só, também o Muhammad falava com Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Às vezes o profeta falava diretamente com Allah, e às vezes falava por via do intermédio, que é o anjo Jibril alayhi salatu wassalam, e às vezes por causa ou pela via do sonho. Então, alguns profetas, como Allah disse no Corão, minhum man kallama Allah, dentre eles há aqueles que Allah falou com eles. Então não é só um só, mas o Musa era conhecido como Kalimur Rahman, o falante do Rahman, falava diretamente com ele. Musa alayhi salatu wassalam, ele cresceu no palácio de Firaúna. Firaúna, ele foi chamado Firaúna porque cada rei do Egito naquela altura era chamado Firaúna. O seu plural é Faraín, os faraós. Então o Firaúna do tempo de Musa, porque nem todos os Firaúnas eram cáfiros. Firaúna era o nome dado de todo rei do Egito naquela altura. Era chamado Firaúna. Mas o Firaúna que nós conhecemos e que Allah chamou no Corão de Firaúna, é esse Firaúna que era cáfir, Firaúna do tempo de Musa. Porque havia que era muçulmano, tempo de Yusuf, aquele rei Aziz. Então, o Firaúna do tempo de Musa, que era cáfir, que dizia que ele é Deus, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, ele dizia que eu sou vosso Senhor, o Altíssimo. Então, Nabiullah Musa cresceu naquele palácio para Allah mostrar o seu poder. Mostrar o seu poder. E isso aqui não é só isso. Tem muitas passagens desse tipo de vertente. Como, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala fez nascer uma planta de nome Zaqum no meio do fogo, para fazer entender que ele tem poder
de fazer, de mandar existir, fazer surgir uma planta num fogo e a planta não queimar-se. Então, e mais outras, como esta de Musa, alayhi salatu wassalam, que cresceu numa casa de um alguém que sempre matava pessoas, crianças, por medo de destruir o seu reinado, o seu reino. Então, o Musa, alayhi salatu wassalam, com a permissão de Allah, ele cresceu naquele palácio de Firaúna, la'anahu Allah. O Firaúna, ele sempre dizia que eu sou Deus, mas ele próprio sabia que eu estou a enganar as pessoas, não sou Deus. Porque num dia desse, pessoas foram ter com Firaúna e disseram que Firaúna, nós estamos a pedir chuva. Quer dizer, o Firaúna disse que você é Deus, então estamos a pedir chuva, houve seca, no Rio Nilo. E o que Firaúna fez? Ele sabia que ele não é Deus. Ele esperou à noite, na meia-noite, e saiu sozinho, foi lá no Rio Nilo. E começou a fazer dua. Disse a Allah, eu sei que eu não sou Deus. Estamos a pedir chuva. Mas pessoas quando foram ter com ele, de que estamos a pedir chuva, ele disse, já ouvi. Quer dizer, ele disse, já ouvi, vou-vos dar. Mas saiu sozinho, na meia-noite, foi fazer dua. Disse a Allah, eu sei que eu não sou ninguém, não sou Deus eu. Então estamos a pedir chuva. Ele estava a pedir e as pessoas também estavam a pedir. Então ele próprio sabia que apenas está a dizer aquilo ali porque pronto, apanhou um povo desviado. E o povo desviado não consegue ver a verdade. Era um povo desviado, que tinha uma cegueira total no coração, que é a cegueira mais terrível, é do coração. O Musa, alayhi salatu wassalam, quando cresce ali, num certo dia, encontrou dois homens a lutarem. Um da sua família e outro pertencente ao grupo de Faraó, sua família Israel, Bani Israel. Então, ele aquilo ali ajudou, separou a eles. Desse mesmo, quando separa a eles, o deu a eles, por tanta força que tinha, mas sem querer, matou aquele que pertencia ao grupo de Firaúna. Mas não foi uma intenção. Então, no outro dia, encontra aquele mesmo homem, está a lutar com um outro. E gritou para que o Musa ajudasse a ele. Musa disse não. Quer dizer, aqui viu que não. Essa aqui que está a provocar, essa aqui é confuso. Como é que daquela vez encontro ele a lutar e dessa vez estou a encontrar o mesmo também? Então Musa discordou. Não concordou com aquilo. Dali aquele homem gritou, dizendo que este Musa, você matou uma alma ontem. Quer dizer, encontrou como hoje a lutar e dia seguinte encontrou também a lutar o mesmo. Disse a qatalta nafsan zakiya. Disse, você matou uma alma. Então, o Nabiullah Musa, aquela informação quando espalhou-se na cidade, no Egito, quando espalhou-se na cidade, o Musa estava a ser caçado, estava a ser procurado para ser matado. A tropa de Firaúna estava à procura de Nabiullah Musa, Musa bin Imran. Dali, de repente veio um homem. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل يسعى. Veio um homem a correr com muita pressa e informou Musa, disse, ó Musa, إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. Na verdade, a tropa de Firaúna está à tua procura para te matar. E o Musa, quando viu aquilo, saiu a correr até numa zona chamada Madian. Madian é uma das cidades que Allah contou no Coran de um certo povo que passou lá, como Ashabul Aika, no tempo de Nabiullah Shu'aib. Ashabul Aika foi um povo que Allah enviou lá um profeta de nome Shu'aib.
Shuaib, alayhi salatu wassalam, enviou um povo lá e chamou este povo de Ashabul Aika. E por um simples motivo dele ser chamado Ashabul Aika. Aika é o nome de uma árvore que havia lá. E também na mesma zona foi enviado lá, também havia lá um povo chamado Ashabul Ras. Ras é um poço que aquele povo tinha cavado. Então, isso foi antes de Nabiullah Musa. Esses povos aqui apareceram antes de profeta Musa. O profeta Musa correu a pé de lá onde estava no Egito até numa zona, numa terra chamada Madian. Uma terra de nome Madian, que foi uma das terras que Allah enviou castigo para aquela zona. E ele, quando chega lá, por medo daquela tropa lhe assassinar, o Nabiullah Musa, alayhi salatu wassalam, encontrou ali um grupo de pessoas que dava de beber, dava água a seu rebanho. E ao lado, longe, um pouco longe, haviam duas moças, que eram filhas de um certo velho daquela terra, Madian. Então, o Nabiullah Musa, por ver aquelas moças, foi ter com elas. Qual é a vossa razão de vocês estarem aqui? Então eles disseram que é para nós, nosso pai é um velho, idoso. Estamos à espera daqueles homens darem de beber seus animais. Depois daí que nós vamos dar. O Musa, alayhi salatu wassalam, não esperou muito tempo. Foi lá e trouxe a água. Deu de beber os animais daquelas moças. Depois, aquelas moças, assim que o Musa deu, Musa foi sentar, foi descansar num certo lugar. E aquelas moças correram para casa e avisaram o pai, que era um velho. Alguns dizem que é profeta Shuaib, o que não é verdade, mas era um velho que estava naquela terra. Porque o profeta Shuaib e Musa não se localizaram, aliás, não se cruzaram. Apesar de Shuaib aparecer antes de Musa, sim, exatamente, apareceu antes de Musa, porque Musa veio depois de Shuaib. Shuaib veio um tempo depois do profeta Ayub. Ayub veio depois de um tempo, depois do profeta Yusuf. Quer dizer, todos esses aqui vieram depois de Yusuf. Yusuf veio antes de Ayub. Ayub veio antes de Shuaib. Shuaib veio antes de Musa. Ayub foi aquele profeta que adoeceu 18 anos. Então, Musa, alayhi salatu wassalam, quando sentou ali, aqueles moças foram até em casa e contaram o que aconteceu. O velho viu que esse é um homem piedoso. E o velho mandou chamar. Disse, vão chamar. Aquela moça que veio, com muita vergonha, tinha muita vergonha, disse para Musa, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. O meu pai está a te chamar para te oferecer, aliás, para te dar como gratidão daquilo que você fez para nós. Então Musa, alayhi salatu wassalam, quando estava a ir, teve medo de fitna e disse para aquela moça ficar atrás e ele enfrentar. Aquela moça estar a indicar a ele. E assim aconteceu. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص. Quando Musa chegou diante daquele velho, e contou o que aconteceu, قال لا تخف. Aquele velho disse, não tenha medo. Era um velho piedoso. نجوت من القوم الظالمين. Você já salvou do povo injusto. Então, portanto, fique aqui. Não tenha medo. قالت إحداهما. Uma delas, daquelas duas, disse, يا أبتي, o querido pai, استأجره. Te contratar também para um certo trabalho. Quer dizer, isso tudo por verem a piedade que o Nabiullah Musa tinha.
disse de contratar para um certo trabalho. Este é um homem forte. E o velho, por ver, por reparar na pessoa de Musa, alayhi salatu wassalam, viu que era um piedoso, um alguém piedoso, um alguém justo, um alguém que tinha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele velho ali colocou ali uma certa proposta. E diz: Uridu an unkihaka ihda ibnatayya. Eu quero que você case uma dessas minhas filhas. Uma delas. Quer dizer, escolher uma delas. Mas qual a condição que queria? No mínimo 8 anos. No mínimo viver com ela 8 anos. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10. Se você completar 10, فَمِنْ عِنْدِكَ. Isso depende de ti. Mas pelo menos eu, no mínimo, quero você ter 8 anos, viver 8 anos com essa minha filha. Uma delas. O nome da esposa de Musa chamava-se Safúria, ou então Safura. O Nabiullah Musa viveu ali e fez o trabalho que todos os profetas fizeram. Existia um certo trabalho que todos os profetas fizeram, até o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, qual é este trabalho? Até lá, no fim. O Musa alayhi salatu wassalam viveu ali e casou aquela moça. Depois daí, tinha que voltar para a família. Enquanto ele estava a ir, o Musa alayhi salatu wassalam teve a sua bengala, esteve com a sua família, a sua esposa, estavam a ir até onde estavam a ir, voltando para a família. Ali era uma terra de nome Madian. A família de Musa, alayhi salatu wassalam, estava sendo escravizada lá no Egito, com esse rei de nome Firaúna. Chamava-se Bani Israel. Bani Israel são pessoas que vieram, que são os filhos de Jacob. Porque o Israel é o próprio Jacob. Ele é que é Israel. Ele é que é o Israel. O Israel é o próprio profeta Jacob. Agora, o Bani Israel são os que vieram todos depois de Jacob. Seus filhos, netos, bisnetos, que são chamados Bani Israel. Agora, o próprio Israel é o profeta Jacob. E Allah chamou ele também de Israel. Surat Maryam. Dali, enquanto estava a ir, ele viu um brilho de fogo. Viu fogo. أنس من جانب طور نارا قال لأهله امكثوا. Ele disse para sua família: parem, eu já vi ali, já achei fogo. Então vou lá, talvez terei a partir daquele fogo uma orientação. أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. Quando o profeta Musa chegou perto daquele fogo, que ele achava, فلما أتاها نودي يا موسى. Quando chegou perto daquele fogo, então foi chamado: ó Musa. O Musa respondeu: não conhecia quem é esse que está a chamar. Núdia, ya Musa, Surat Taha. Voltando um pouco para trás, Allah disse: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ Musa? Acaso chegou-te, você, Muhammad, a história de profeta Musa? A novidade de profeta Musa? Hadith é novidade. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ Musa? Será que chegou-te a novidade de Musa? Quer dizer, a história que aconteceu.
Então, assim que aconteceu isso, esteve perto deste fogo, foi chamado, ó Musa, Inni ana rabbuk, eu sou o teu Senhor. Fakhla na'alayka, tira seus sapatos. Innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, porque você está num local, quer dizer, vale sagrado. Innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuk, e eu te escolhi. Isto é, a partir de hoje. Fastami' lima yuha, escute aquilo que você, escute o que te será revelado. O que te é revelado do momento. Assim, fastami' lima yuha. Innani ana Allah. Por certo, eu chamo-me Allah. La ilaha illa ana. Não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além de mim. Fa'budni. Portanto, adore-me. Wa aqimi salata li dhikri. E estabeleça a oração para minha recordação. Salat sempre existiu. Desde Adão. Wa aqimi salata li dhikri. Estabeleça a oração para minha recordação. Salat é dos dhikr. Depois, inna sa'ata ati. E fica a saber que Qiyamah chegará. A hora chegará. Allah fala Qiyamah da hora. A hora. E em algum momento também dia. Inna sa'ata atiyatun. Por certo, a hora chegará. A hora desse dia chegará. Akadu ukhfiha, mas eu escondi esta hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem sequer um profeta. Só Allah quem sabe. Esse dia ele escondeu. Se lembra-se que o Jibril num dia veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele perguntou sobre a Qiyamah, o profeta disse: "Mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il." O questionado não é mais sábio disso do que aquele que questiona. Quer dizer, você que está vindo do céu, Allah mandou você. Tá, eu não sei mais do que você. Jibril é você. Então, litujza kullu nafsin bima tas'a. Por que Allah escondeu o Qiyamah? Por simples coisa. Litujza, Allah já explicou por que ele escondeu o Qiyamah. Ele já respondeu. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah escondeu para pagar cada alma naquilo que a alma está fazendo, está procurando, está obedecendo. Este é um teste que Allah colocou para pagar cada um naquilo que se preocupa. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Para pagar a cada alma naquilo que essa alma procura, o que está a fazer, o que está a praticar, para pagar. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. E ela continua e diz: وما تلك بيمينك يا موسى. Olha, Musa, o que está na tua mão direita? وما تلك بيمينك يا موسى. O que se encontra aí na tua mão direita? هي عصا. É bengala. Musa disse: é bengala. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. Ele explicou por qual razão tem aquela bengala nas mãos. Afinal era uma bengala, um certo pauzinho, que ele guiava com ele seus animais, pastava com ele seus animais. E disse ainda: وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Apesar de ter mais outros afazeres com esta mesma bengala. قال ألقها. Allah disse: lance, deixar aí no chão. قال ألقها يا موسى. Lance esta bengala aí, ó Musa. فألقاها. Então ele lançou, deixou. فإذا هي. De repente aquela bengala حية تسعى transformou-se em uma cobra movimentando-se.
Uma cobra a se movimentar. Allah disse para Musa: "Khudha", agora leve. "Wala takhaf", e não tenha medo. Leve e não tenha medo. O Musa, quando viu a cobra se movimentar, já teve medo. Começou a ter medo, a tremer. Então Allah disse: "Não, khudha wala takhaf", leve, não tenha medo. "Sanu'iduha sirataha al-ula", nós iremos fazer isso virar ou ficar ou devolver como era da primeira vez. Quer dizer, você está a ver cobra, aí pegue essa cobra, leve esta cobra levar e voltará sendo bengala. Este foi o primeiro sinal. E não parou por aí. "Wadmum yadaka ila janahika", por a tua mão, yadaka, por a tua mão, uma só, no sovaco. "Takhruj bayda", sairá esta mão brilhante. "Min ghayri su'in", sem nenhum mal. Allah disse: "Ayatan ukhra", este é o segundo segundo sinal. Aya não é só versículo do Coran. Milagre também é aya. Aya significa sinal. Pode ser sinal de Qiyam, é aya. Por que foi chamado aya? Então diz ayatan ukhra. Este é o segundo aya, segundo sinal, segundo milagre que você tem que ter. Então, até aqui o Musa estava preparado. Allah estava a preparar Musa para ir combater. Estava a preparar Musa para ir fazer da'wah. Ir avisar o Firaúna de que você não é ninguém. Você é um servo. Você não é Deus. Você não é Deus, não é ninguém. Você é um servo. Deve voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse: "Linuriyaka min ayatina al-kubra", depois disse: "Idhhab ila Firaúna", ir ter com Firaúna. A partir de já, estás preparado e vai ter com Firaúna. "Innahu tagha", porque este faraó, ele transgrediu demais. Ele saltou limites, ultrapassou limites. E o Musa disse: "Rabbi, ishrah li sadri", Allah, sim, eu vou. Mas o que peço agora, abra o meu peito, o meu coração, para mim. "Wa yassir li amri", facilite meu assunto para mim. "Wahlul 'uqdatan", e elimine o quê? Não. "Min lisani", da minha língua. Ele gaguejava. Tinha problema na língua. Então, "wahlul 'uqdatan", eliminar o nó da minha língua, "min lisani", yafqahu qawli, para que as pessoas percebam daquilo que eu estou a falar. Então, ele tinha que ter um certo ministro, que era o Harun. Ele disse: "Waj'al li waziran min ahli, Haruna akhi, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri, kay nusabbihaka kathira, wa nadhkuraka kathira, innaka kunta bina basira." Então, aqui, o Musa alayhi salatu wassalam, quando sai daqui, já foi mandado para ir ter com o Firaúna. Mas antes de ir lá, ele pediu para que ele estivesse com o irmão dele, Harun. É irmão dele próprio, não é um primo, não. Harun ibn Imran. O Musa alayhi salatu wassalam fez este dua e Allah aceitou. Musa saiu com Harun e foi ter com o Firaúna. Mas antes de irem lá, eles tinham medo. Voltarmos para Firaúna, eles vão nos matar. Allah disse: "La takhafa", não tenham medo. "Innani ma'akuma", eu estou convosco, vocês os dois. "Asma'u wa ara", eu ouço e vejo.
Mas o que Allah recomendou a eles? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Apesar de ser um negligente, um transgressor, um kafir, mushrik, um bandido, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Falem palavras suaves para ele. Usem palavras suaves para ele. Usem boas palavras para ele. Não podem ir lá falar palavras que vão lhe pesar. Usem palavras boas para ele. Talvez, através desta palavra, yatadhakkaru, ele vai refletir, ou yakhsha, ou vai ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Por você ir lá falar bem. O que nos ensina o Aya, não podem ir lá dizer, epá, você não é ninguém. Você quem é você? O que pensa que é? Não, falem palavras suaves. De dizer, falarem a ele que, olha, vire para o teu Senhor, você não é Deus. Adorem Allah subhanahu wa ta'ala. E não só ir dizer ao faraó, você levar o quê? O povo de Israel, aquele que ele está a escravizar. E Israel eram pessoas, milhões e milhões de pessoas. Não eram 2.000, não eram 10.000, não eram 50.000. Não. Era um povo, um número elevado. O povo de Israel. Os filhos de Israel. O Musa alayhi salatu wassalam, quando foi lá, o irmão dele Harun disse para o Firaúna, disse, ai, você cresceu aqui. Alam nurabbika fina walidan, wa labitha fina min umrika sinin. Surah Ash-Shu'ara, Surah dos Poetas. Você, Musa, nós não te educamos aqui, não cresceu aqui você? Wa labitha fina min umrika sinin. Você viveu aqui, permaneceu aqui alguns anos da sua idade. E não só, quando você não estávamos a te educar aqui, você cometeu uma injustiça aqui. Quer dizer, matou alguém nosso aqui. O nosso aqui, você lhe matou. Moça disse, Allah subhanahu wa ta'ala já me fez dentre os mensageiros, dentre os enviados, dentre os profetas. E este é um ni'ma. Então, dê-me os filhos de Israel. O Firaúna ele quis tentar, porque nem tentou, só quis tentar, porque não conseguiu derrotar o profeta Musa alayhi salatu wassalam. Um certo dia, num lugar aberto, e convidou centenas e centenas de curandeiros, aqueles feiticeiros mais perigosos que ele confiava. E prometeu a eles, porque eles também perguntaram, se nós vencermos, o que nós seremos? Faraó disse, eu vou vos pagar. E não só, os outros vão ser ministros, porque ele era o presidente. Você sabe que Faraó é um rei que escravizou a metade do mundo. Não só Egito. Foi um rei que escravizou metade do mundo. Então, quer dizer, foi um rei perigoso. Os feiticeiros disseram, epá, nós vamos derrotar. Isso para nós é algo fácil. Foram prometidos serem ministros, serem dado aquilo e mais aquilo. Feiticeiros, todos eles encorajados. Disseram, não há problema, Firaúna. Nós vamos derrotar a ele. Chega no exato momento. Muitos estavam com Firaúna por medo. Todos curandeiros no lado de Firaúna. No lado de Musa, pouca gente. E não confiava nada, senão confiar Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Só e só. Esses curandeiros lançaram
trouxeram magia muito terrível. E Allah falou assim: وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, trouxeram uma magia terrível naquele dia, mas que não deveria vencer aquilo que é de Allah, porque não há magia que vence o que é de Allah. Ele é invencível. Allah disse no Surah Taha: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ, ele juntou a sua estratégia. ثُمَّ أَتَى, depois apareceu, depois veio. Ele, Firaúna, com toda a confiança que nós vamos derrotar Musa hoje. Feiticeiros lá com toda a confiança que nós vamos derrotar Musa hoje. Cada feiticeiro com sua forma de magia. Cada mágico que estava ali. Curandeiros que ele confiava e que eram confiados com as pessoas que confiavam curandeiros. Mas o que aconteceu é o que não era a esperança das pessoas. Eles lançaram hibalahum, cordas, wa'asiyahum, e bengalas. Lançaram suas cordas e lançaram suas bengalas. Allah falou assim: yukhayyaru. Veja agora, quando lançam bengalas, lançam cordas, transformam-se em cobra. Cada bengala transformava-se em cobra. É uma cobra. Cada corda transformava-se em uma cobra. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ Musa. Musa, quando viu aquilo, começou a ter medo. O Musa começou a ter medo por ver aquilo. A magia tão grave, tão terrível e quente. O profeta Musa, quando viu aquilo, começou a ter medo. Mas ainda a confiança ele tinha. A confiança dele ainda estava forte. Você sabe que profetas não perdem esperança. E perder esperança é kufr. A pessoa que perde esperança é kafir. Você sabe disso. E não existem profetas que perdiam esperança, sabendo que, a não ser que, quando Allah disse até que os mensageiros perderam esperança. Não é perder esperança da misericórdia de Allah, não. Então, perder esperança da misericórdia de Allah, perder esperança da misericórdia de Allah é kufr. Você pensar que Allah não vai te ajudar. Se perder aquela esperança de que é que nem alguém que ficou 8 meses na cama, doente, e perde a esperança, essa pessoa morrer é kafir. Porque esse já não confia em Allah. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ يَهْدِي إِلَّا الضَّالُّونَ. Então, o Musa não perdeu esperança, mas teve medo daquilo que ele estava a ver assim, a olho nu. قُلْنَا, dali Allah disse para Musa: olha, lá takhaf, não tenha medo, não é nada disso aí. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, você que é o superior, você vai vencer. Não tenha medo disso aí, não é nada isso, é magia. Não é nada de milagre que estão a trazer aí. Por isso no Surah Al-A'raf, Allah disse: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Musa disse para eles: lancem, comecem lá vocês. فلما ألقوا, quando lançaram, سحروا أعين الناس, eles como dizer, como é que posso usar o verbo? É feitiçar, é isso? Eles feitiçaram os olhos das pessoas. Saharu ayuna nasi, feitiçaram os olhos das pessoas. O que significa feitiçar o olho de alguém? Neste caso, você, quando repara a coisa, vem ser outra enquanto a coisa é outra. Não é aquela que você está a ver. Eu sei saltar muito. Havia um povo que lá veio um curandeiro lá. Aquele curandeiro passava pela boca do camelo e entrava pela boca e saía de lá atrás, lá no coisa, lá na cauda daquele camelo. E as pessoas admiravam tanto.
Ele entra dentro da boca e sai lá atrás. Então as pessoas foram ter com um alim. Alguma coisa está a acontecer aqui com um curandeiro assim. Aquele alim disse, há de vir amanhã, né? Disseram sim, disse tá bom. No momento em que ele vai fazer isso aí, então estar a ler Ayatul Kursi. As pessoas foram. Quando eles estavam entrando pela boca, da boca, saindo de lá, na cauda daquele animal, eles, cada um, estava a ler exatamente o que recomendou aquele alim. Estava a ler Ayatul Kursi. Foram ver que afinal não estava a entrar na boca, estava a passar em cima. Então, isso chama-se feitiçar os olhos. Você acha que é aquilo que você está a ver, enquanto é uma outra coisa. É que nem aqueles que dizem que transformam, levam areia, transformar em açúcar. Não é açúcar, não é nada. Continua a ser areia. Por isso, aquelas pessoas que dizem que transformam-se em leão, o próprio leão, quando vê aquele, você quando lhe repara, pensa que é leão. O próprio leão encontrar aquele vai lhe dar corrida, porque está a ver uma pessoa que inclinou. Ele não está a ver leão como você está a ver. Ele sabe que é uma pessoa que inclinou. Para ele não lhe feitiçou. E vai lhe dar corrida. Isso aconteceu. Pessoas que gostam de fazer esse tipo de magia aí, num dia acertou o próprio leão, corrida com o gajo. Só gritava, gritar, só a chorar. Onde é que ele acabou? Foi sal. E ajudaram. Mas o próprio leão estava a ver alguém que estava inclinado. E não como você está a ver, de que é um leão que está ali. É magia. Saharu ayunan. Chama-se feitiçar os olhos. Você ao reparar acha que é aquilo que você está a ver, mas por certo é uma outra coisa. Então, pensa que virou enquanto continua a ser aquilo mesmo. Saharu ayunan nas. E não só feitiçaram, wastarhabuhum. E aquilo criou medo nas pessoas. E Allah disse no fim, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, trouxeram uma magia terrível. Mas no evento daquilo, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, revelamos para Nabiullah Musa, antes de muito tempo, lance a tua bengala. Aquela mesma bengala que lançava naquele dia, lance. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Veja agora o que aconteceu, o mais grave que aquilo que as pessoas imaginavam. Quando lançou a bengala, aquela bengala virou em uma cobra terrível do que todas que haviam ali. E não só, não terminou por aí, acabou com todas as cobras que estavam ali. Uma cobra acabou com todas as cobras que estavam ali. Feiticeiros, quando viram aquilo, Allah disse فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Feiticeiros, quando viram, disseram, não, isso aqui não é magia. Nós já conhecemos magia. Nós somos terríveis na magia. Isso que trouxe este homem não é magia. Isso aqui tem um dono. E todos os feiticeiros estavam num único acordo. E não terminaram por aí. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, todos os feiticeiros caíram. Sajidina, prostrados, virados todos para Allah. E todos viraram para Allah e fizeram tauba. Alguns álamos disseram, no momento em que os feiticeiros colocaram, ou os álamos disseram neste caso, no momento em que fizeram sajida, cada um viu o seu local no paraíso. E quando levantaram as cabeças, todos disseram, Amanna bi Rabbil Alamina. Nós cremos no Senhor dos mundos. Veja agora o faraó como é estúpido. Perguntou a eles, Senhor dos mundos qual? Eu? Eles disseram, não você. Quer dizer, você não é Senhor dos mundos. Rabbi Musa wa Harun, Senhor de Musa e de Harun. Firaúna ficou zangado. Firaúna disse, Amantum lahu qabla an adhana lakum?
Vocês estão a acreditar nesse Musa antes de eu vos permitir. A ver como é que era estúpido esse. Então, o Firaúna disse o quê? Inna hadha la makrun makartumuhu. Esse é um plano que vocês fizeram, Filmadina, na cidade. Quer dizer, vocês fizeram este plano de que vamos fazer isso mesmo. Litukhriju minha ahlaha, para vocês tirarem os residentes daqui. Então vão ver o que eu vou fazer convosco. Vou castigar cada um, cortar o braço dele, perna, fala uqatti'anna aydiakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum. E não só, também vou vos acorrentar. Quer dizer, vou vos correntar com aquelas tamareiras. Aqueles todos feiticeiros que fizeram tauba, ninguém ficou desesperado. Por verem a realidade, disseram para Firaúna: olha, nós conhecemos magia. Isso aqui não é magia. Faqdi ma anta qad. Surat Taha. Olha, você quer fazer o que você quer fazer, faça à vontade. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Apenas você vai decretar aqui no dunya só. Inna amanna bi rabbina. Nós já cremos no nosso Senhor. Quer fazer, quer matar cada um de nós, faça. Então, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Foram as palavras deles. Nós cremos no nosso Senhor. 1, 2. Com que objetivo? Liyaghfira lana khatayana, para nos perdoar nossos erros. E não só, وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, e perdoarmos aquilo que você nos obrigou de fazermos magia. Estamos arrependidos. Wallahu khayrun wa abqa. E Allah é melhor e eterno. Então nós estamos prontos a você fazer o que você acha de fazer. Faça à vontade, mas ninguém há de voltar. Estamos com Musa, alayhi salatu wassalam. Este é um dos dias que o Shaitã se arrependeu. Arrependeu-se por quê? Porque há pecados que você, quando comete, de uma forma, depois de um tempo, o Shaitã se arrepende. Arrependeu-se por quê? Quando houve este assunto todo, o Shaitã estava feliz. Mas por ver que agora os mágicos já fizeram tauba, então arrependeu-se que vale mais se eu não provocasse aquilo. Quer dizer, veja agora, já são muçulmanos. Então vale mais se eu não fizesse aquilo. Vale mais se eu não induzisse essa gente aqui. Então, Firaúna, faça o que você quiser. Mas deve saber de que o que você vai fazer, essa sua punição é só aqui no dunya. Não tem mais punição você depois do dunya. Eles disseram: Inna rabbina lamunqalibun. Nós estamos virados ao nosso Senhor. Todos nós estamos virados ao nosso Senhor. Allah subhanahu wa ta'ala. Não só esses feiticeiros, também a sua esposa, Ásia, seguiu Musa. Ásia alayhi salatu wassalam. Num dia só, centenas e centenas de pessoas fizeram tauba. Depois daqui, enquanto viviam lá, mais tarde, qual é o plano que havia? Era de Musa levar a família a voltar para a zona Palestina. Sabe que lá na Palestina passaram muitos profetas. Uma das terras sagradas. Passaram milhões e milhões de profetas. Isso Allah que sabe, né? Um hadith é fraco que diz 124 mil profetas, não é? A verdade é que Allah sabe melhor, porque o hadith não nos traz uma evidência clara, pois não é autêntica. Então, enquanto havia o plano, já foi feito o plano de Musa levar o Bani Israel para voltarem para a sua terra, porque lá estavam sendo escravizados o Bani Israel. Dali o Musa levou aquela família toda e Firaúna descobriu, ficou a preparar a sua tropa durante a noite.
Eles viajaram de noite. Musa e a sua família. Eu estou a dizer, eram pessoas, milhões e milhões. Não eram 20 mil, não eram 50 mil. Eram milhões e milhões de pessoas, do povo Bani Israel. Veja agora, Faraó, quando descobre, prepara a sua tropa em perseguição. Vamos agora perseguir Musa. Todos eles preparados. Naquela noite, Allah disse para o rio Nilo, o Mar Vermelho. Allah disse para o Mar Vermelho, disse para o rio Nilo: o Musa vai te bater e você tem que se abrir. E o mar ficou todo ele a tremer durante a noite. Porque não sabia. Tremia por quê? Porque não sabia onde é que Musa ia bater. Agora, فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. O faraó, assim como o seu povo, sua tropa, perseguiram a esses, a Musa e seu povo, por descobrir que eles já fugiram, já saíram daqui. Musa já levou. Então perseguiram a eles para assassinar. Allah disse: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Bem cedinho, muito cedo, o Musa perseguiu a eles, junto à sua tropa. E aqui já houve um travão. Quando chegam no Mar Vermelho, perto, o povo não tinha que passar, porque lá é mar, e não há como passar. E o que acontece? O Faraó está a vir com a sua tropa, ainda em massa, e preparada, essa tropa. O Bani Israel não estava preparado para a guerra, estava a viajar. Não tinha como lutar com aquela tropa de Faraó. Agora que virou, o povo de Musa virou já contra Musa. Musa, você nos tirou de lá para sermos mortos e aqui. Em frente é o mar. Atrás é a tropa de Faraó. Ou morremos a partir da água, ou morremos através de assassinato. O povo de Musa ficou entre a espada e a parede, como dizem. À frente era rio, não tinha como passar. Atrás a tropa bem preparada de Faraó também não tinha como voltar. Estava no meio. Ou vão morrer a partir daquela tropa, ou vão morrer a partir daquela água. Agora o povo virou para Musa: Musa, você nos tirou de lá para virmos morrer aqui. Musa disse: cala, isso não há de acontecer. Não há de acontecer como? Não, porque Musa, o que confiava? Só confiava Allah. Ele justificou por que não há de acontecer isso que eles pensam. Não há de acontecer porque Inna ma'iya Rabbi, porque o meu Senhor está comigo até agora. Então não vai acontecer isso. Estando comigo, Ele que me ordenou sair de lá até aqui. Então não vai acontecer. Sayahdin, ele vai me dar orientação, vai me dar guia. Até agora o Musa não sabe o que vai acontecer. Mas o povo está a reclamar. E lhe pergunta, como é que vão passar? Musa disse, não sei. Eu não sei. Agora como? Disse, temos meios, porque Allah está comigo. Mas a tropa está a vir. E ali à frente é água. Agora Musa, o que nós vamos fazer aqui? Musa disse, não sei. Vamos passar como? Musa disse, não sei. Então vamos morrer. Musa disse, não há de acontecer isso. Por que não há de acontecer? Porque eu confio em Allah. Ele mesmo que disse para nós sairmos de lá. Então não é possível, sendo Ele que me tirou de lá, e Ele nos deixar aqui morrer. Vamos passar. Como? Não sei. Confiança, tawakkul dos profetas, dos mu'min. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. De repente Allah lança uma revelação para Musa. Fadrib,
bi'asaka al-bahra, bata com a sua bengala, batendo as águas do Mar Vermelho. Leva a sua bengala e bata nas águas do Mar Vermelho. Com toda a confiança e toda a esperança que Musa tinha, por imani que ele tinha. O Musa bateu naquela água e dividiu-se em 12 caminhos. Cada caminho, Allah disse, فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ أي كالجبل. Cada caminho parecia que é uma montanha grande. Quer dizer, areia acumulada. 12 caminhos. Isso tudo, Firaun a assistir assim, a olho nu. Tropa dele a assistir assim, a olho nu. Veja agora, Kafir, na sua totalidade, ele é Kafir mesmo. E por cima de orgulho, na falta de humildade, ou alguém que não tem humildade tenta passar um sítio para alguém falar que consegue, mesmo sabendo que tem varão ali. Só para alguém dizer que você é inteligente. Quando se furar vista, opa, não passava bem. Não passava bem, você ia passar num sítio onde há um espaço desse, entre dedo e dedo. Porque ele quer, pessoas querem saber que não, esse não é um alguém normal. Então, dali tudo aquilo, Firauna a olho nu, a assistir, não estava longe. Isso enquanto estava a acontecer, veja, agora aconteceu uma outra coisa. Os transportes de Firauna e a sua tropa parou. Sem a ordem de ninguém dentre aqueles. Nem a ordem de Firauna, nem a ordem da tropa. Aqueles transportes pararam, cada transporte parou sozinho. E cavalo parou sozinho. Musa disse para Firauna, agora é o momento de acreditar, de aceitar. Firauna disse nunca, eu estou a vir aí mesmo. Veja agora, Firauna como estúpido demais. Disse para a tropa dele, disse, estão a ver, né? Isso tudo abriu-se pela minha causa. Está a ver até que tipo de estupidez que esse tinha. Quer dizer, ele disse para aqueles que vinham com ele, que olham, estão a ver esse mar que se abriu, isso tudo é pela minha ordem. A família de Musa passou. O Musa passou. E aqueles transportes arrancaram também a virem. Quem ordenou esses? Foi uma ordem de Allah. Pararam sem a ordem de Firauna. Arrancaram sem a ordem de Firauna. Mas enquanto chegavam, porque ele pensava naquilo que só reparava. Achava que aqui eu vou passar, se aqueles já passaram. Isso tudo por quê? Não porque Firaun não acreditava no coração. Acreditava, mas era orgulhoso. Arrogante. Ele sabia que não está fazendo nada ali de bom. Então, quando passou, o Musa tentou bater, Allah desespera. Innahum mughraqun. Todos esses aí, ninguém vai salvar aí. Hoje é o dia deles. Dali o Musa bateu naquelas estradas e o mar voltou sendo mar. Todos, Firauna, seu povo, todos ali no meio. Transportes estavam ali também, cavalos, o quê? Ninguém salvou. E foi o momento já que o Firauna arrependeu-se. Para agora acredito, agora creio no Senhor de Bani Israel. Creio no Senhor que acreditou ou que o Bani Israel tem a fé, tem a crença. Então ele foi dito de surpresa. Al-ana. Só agora? Al-ana, agora, só agora é que você diz isso. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ, sabendo que você desobedeceu antes. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, e foi você dentre pessoas que estragavam aí na terra. Só agora? Allah disse no Coran,
Surat Yunus. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. O que vai acontecer não é isso que você está a querer agora. Só que agora o que vai acontecer? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ. Hoje nós vamos te salvar, você, Firaúna, بِبَدَنِكَ, com teu corpo. O que é salvar? O que está a se dizer é que vamos salvar a ele? Para Jannah? Não. Salvar você com teu corpo. Isto é, este teu corpo aí não há de entrar na terra. Há de estar assim, ao ar livre. Como sinal. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Para ser um sinal, servir de uma lição e um sinal para aqueles que virem depois de você. Os que vierem, os que aparecerem mais tarde. Allah disse: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Muita gente, a respeito dos nossos versículos, são negligentes. Mas tão negligentes. Então, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Hoje vamos salvar você e teu corpo. Esse teu corpo aí não há de estar no qabr. Vai estar fora. Allah disse no Corão: فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Quando Firaúna morreu, céu não chorou, os 7 céus não choraram, a terra nem chorou, nem se interessou de que existe alguma coisa aqui. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Nem foi dentre aqueles, nem foram reparados essas pessoas aqui. Firaúna e sua tropa. Firaúna e sua tropa, quando morreu, céus não choraram, nem sentir dizer que alguém morreu aí. Terra, né? Também nem foram reparados. Não há nenhuma criatura que reparou a eles. A água, nem a água também não lhe queria. Então, até aqui foi no Mar Vermelho, onde passaram. De lá até aqui. Daqui para frente, e tem mais outras histórias com este mesmo Nabi, com este mesmo povo que passou. Então, até aqui, este é o Sera de Nabiullah Musa, até no Mar Vermelho. Por causa do tempo, eu não vou tocar muitas passagens. Parece que não vou tocar também lições. Então, esses eram profetas que tinham tawakkul, confiança. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mas confiavam a Allah. Confiavam a Allah. Este tipo de confiança é o mesmo que aconteceu com o profeta quando estava com Abu Bakr naquela gruta, naquele buraco. Quando Firaúna disse para o Nabi que, olha, se um deles aí, aqueles cáfiros que estavam a caçar o profeta para assassinar, se um deles baixar assim, vai nos ver. O profeta disse: Inna Allah ma'ana. Allah está conosco. Quer dizer, se nós estamos aqui 2 pessoas, Allah é o nosso terceiro. Allah é o terceiro. Então Allah está conosco. Quer dizer, não fique preocupado, Abu Bakr. Esse tipo de confiança, ser caçado, e você diz: não, Allah está comigo. Então, são histórias de profetas. Essa é uma das histórias mais contadas. Aliás, é a mais contada no Corão. História de Nabiullah Musa. Allah repetiu várias vezes. Vários surah. Vários capítulos do Corão. Em vários ayahs. E é uma história que ocupou muitos lugares do Corão. Então, esta serviu como lição para os outros que viessem depois de Firaúna, depois do povo de Firaúna, tomarem lição. E é isso que Allah prometeu e exatamente fez com o corpo de Firaúna. Foi a promessa de Allah. E até agora a promessa está a andar. Até agora a promessa está sendo cumprida de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este foi Nabiullah Musa, dentre os melhores 5 profetas. Ele é um deles. Allah chamou Ulul Azmi min ar-Rusul. Os profetas mais pacientes, os profetas mais pacientes, os melhores de todos, são 5. Dentre esses 5, um deles é Musa. Alayhi salatu wassalam. Então, por aqui eu paro. Cada um talvez pode tirar a lição
não é só dado com alguém. Lição você também pode tirar a partir da história, tirando lição, e esta lição para você, e para aquele, e para o outro. Certo. Temos quantos minutos? 1 minuto. 1 minuto para 45. Sahih. Ok. Pastar os animais. É só um trabalho de todos os profetas. O Nabi num dia disse: todos os profetas pastaram animais. Eram pastores de animais. Sahabas perguntaram: você também? Ele disse: sim, eu também. Fui um deles. Então não há nenhum Nabi que não pastou animal. Todos pastaram animais. Então foi este ponto.